A espera por sebo e ossos, restos rejeitados que são cada vez mais cobiçados por quem tem fome. Existe uma fila para aquilo que parte da sociedade recusa, descarta, despreza, repugna. E essa fila só aumenta. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 30 de setembro de 2021, dia em que manifestantes do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ocuparam a rua do condomínio de luxo em que vive o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, em um ato simbólico contra a fome e a inflação no Brasil. Em frente à casa do parlamentar no Distrito Federal, militantes fizeram referência ao valor do imóvel, comprado por R$6 milhões em janeiro, e exibiram ossos de boi. O protesto ocorreu no dia seguinte à publicação de uma capa do jornal Carioca Extra, uma capa que repercutiu por todo o país. A imagem da edição de quarta-feira, dia 29 de setembro, expôs o desespero de quem sofre com a insegurança alimentar. A foto foi tirada por Domingos Peixoto, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Ela mostrava o interior de um caminhão que carregava a esperança de se alimentar de dezenas de pessoas naquele dia. Na foto, um homem negro está de costas dentro da caçamba do caminhão. A gente vê ele agachado e sem camisa, sua espinha dorsal em relevo. O seu rosto não é visível, mas a legenda revela que ele se chama Luiz Vander e tem 39 anos. Os olhos e as mãos de Vander vasculham uma montanha de restos rejeitados de carne. Vander seleciona entre o que muita gente considera resto aquilo que vai alimentar ele e cerca de outras 10 pessoas com quem ele convive. Do lado de fora do caminhão, outros aguardam a vez para percorrer a pilha de pedaços de ossos, sebo e pelanca. Seu José, o senhor é motorista há quanto tempo? Desde 91 que eu trabalho no Seu José, o senhor estava me contando que antigamente as pessoas pediam para cachorro, né? Exatamente. E hoje? Eles hoje pede para comer mesmo. Tem pessoas pedindo para comer. Tem que ver se está meio estragado, se está falando que não pode, que vai passar mal. A pessoa quer assim mesmo. É triste. Seu José, essa é a fila da fome? Acho que sim. Acho que vai morrer, se bobear, vai morrer mais gente de fome do que de Covid. Esse que você ouviu aí é o José Divino dos Santos, o motorista do caminhão que transportava os restos, falando com o repórter Rafael Nascimento de Souza, do Jornal Extra. Seu José costuma fazer essa parada para doar uma parte dos restos de carne quando dirige o caminhão até a graxaria, a reciclagem desses resíduos. O motorista segue com o caminhão até uma fábrica no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, onde uma parte desses restos de carne vira ração para animais e a outra é usada para fazer sabão em barra. A foto do Jornal Extra não é a primeira a repercutir com retratos da saída encontrada por quem tem fome. Em julho, circularam imagens da enorme fila que se formava na porta dos fundos de um açougue que distribuía ossos em Cuiabá, no Mato Grosso, estado com a maior produção e exportação de carne bovina do Brasil. Dezenas de famílias se reúnem ali 2 vezes por semana em busca dos restos. Segundo a proprietária do açougue, de 3 anos para cá as pessoas passaram a coletar os restos de carne para se alimentar. Algumas pegam a doação e começam a comer a carne crua imediatamente. A fila do osso não é uma novidade no Brasil, mas ela tem aumentado. Um relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado em julho, mostra que a pandemia de Covid-19 agravou a situação de insegurança alimentar no mundo. Insegurança alimentar é um conceito usado para definir um conjunto de situações em que o padrão alimentar das famílias se encontra comprometido. Há insegurança alimentar quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidades suficientes. Se a pessoa, por exemplo, não teve acesso ou viu o risco de não ter acesso à comida nos últimos 3 meses, ela está em situação de insegurança alimentar. De acordo com a FAO, entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020, cerca de 118 milhões a mais do que no ano anterior. A pandemia agravou instabilidades socioeconômicas, acentuando desigualdades alimentares, especialmente ao acesso a alimentos saudáveis de forma regular e em quantidade e qualidade suficientes. No Brasil, a situação de insegurança alimentar também se agravou. Já atinge mais da metade dos lares, segundo um estudo conduzido no fim de 2020 e divulgado em abril.
Coordenado por um grupo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com entidades brasileiras, o levantamento mostra que mais de 59% dos domicílios entrevistados passaram por algum grau de insegurança alimentar no último trimestre de 2020. Esses 59% representam 125 milhões e 600 mil brasileiros. Já 9% da população enfrentou no último trimestre de 2020 uma situação de insegurança alimentar grave. São os 19 milhões que passam fome, como destacaram os militantes no protesto feito na frente da casa do Flávio Bolsonaro em Brasília. Esses foram os últimos dados sobre insegurança alimentar coletados no Brasil. Os dados não deixam dúvida de que a pandemia teve um impacto significativo nessa realidade. A taxa de desemprego, que atinge mais de 14 milhões de brasileiros, veio acompanhada de inflação significativa no preço dos alimentos, agravando a situação de muitas famílias. A inflação de agosto é a maior em 2 décadas por mês e tem afetado com mais intensidade os mais pobres. Famílias de baixa renda gastam proporcionalmente maior parte de seus rendimentos com comida do que as famílias que ganham mais. Em 2021, isso agrava a situação de vulnerabilidade de pessoas que já são afetadas pelo alto desemprego, pela renda em baixa e pela fome, em meio à crise econômica da pandemia. A escalada da fome, no entanto, não é só responsabilidade de um vírus, e sim de escolhas políticas e da ausência de medidas efetivas de proteção social. Na segunda-feira, dia 27 de setembro, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a pedido da ONG Ação da Cidadania, apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que estados e municípios implementem um programa contra a insegurança alimentar. Na quarta, o ministro Dias Toffoli definiu um prazo de 10 dias para o governo federal apresentar ao Supremo informações de políticas públicas para o combate à fome. A ação pede a ampliação do auxílio emergencial por valor de R$ 600, a recomposição do orçamento para as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, o retorno do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e dos Conselhos de Participação Social, que foram extintos por uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro dia de mandato, em janeiro de 2019. A ação também pede a recomposição dos estoques públicos de alimentos da Companhia Nacional do Abastecimento, com ações de controle de preços para evitar falta de alimentos e inflação descompensada. Atualmente, o governo está pagando um auxílio emergencial que vai de R$ 150 a R$ 375. Esse auxílio acaba em outubro. A ideia de Bolsonaro é então implementar um novo programa social. Esse programa foi batizado de Auxílio Brasil. Permanente, ele deve substituir o Bolsa Família. Aqui são formados bilionários do sistema financeiro. Aqueles que ficam ricos à custa da pobreza. Um Brasil onde 1% domina a riqueza, os outros 99% vivem de migalha e caem da mesa. Você ouviu aí os manifestantes da Frente de Esquerda Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em um vídeo publicado nas redes sociais pelo próprio MTST durante a ocupação que fizeram na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, em um protesto também contra a inflação e o aumento da fome no país. O ato aconteceu no dia 23 de setembro e o alvo do ato, a Bolsa de Valores, teve como objetivo simbólico mostrar a desigualdade do Brasil. Enquanto tem gente que não consegue comprar comida, tem gente que continua enriquecendo. Você vê um prato de um classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito. Quer dizer, toda aquela alimentação que não for utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa comida. Essa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi feita em junho desse ano, depois da divulgação dos dados que revelaram que mais de 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Depois de receber uma enxurrada de críticas pela fala, o ministro chegou a se desculpar, mas voltou a defender a distribuição de restos de comida, o que ele chamou de sobra limpa. Na terça-feira, ao falar sobre as perspectivas para o país assombrado pela fila do osso, Guedes disse que a economia, na opinião dele, está bombando.
Nesta quinta, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados sobre o desemprego do trimestre encerrado em julho de 2021. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, tem alguma boa notícia nesses dados de desemprego? Olha, eu acho que a gente pode começar pela coisa mais importante, que é que o desemprego caiu nesse período entre maio e julho. A taxa de desemprego tinha sido de 14,7% nos 3 meses anteriores, e aí nesse trimestre, que terminou em julho, ficou em 13,7%, então 1 ponto percentual abaixo. Essa queda do desemprego é, obviamente, um bom resultado. E outro bom resultado, que pode parecer até um pouco óbvio, é que o número de pessoas empregadas cresceu. Falar que o desemprego caiu e que o emprego subiu pode parecer uma redundância, mas não é por uma série de detalhes técnicos que eu não vou entrar aqui. Enfim, questões técnicas à parte, o que importa é que, segundo esses dados do IBGE, o Brasil gerou mais ou menos 3,1 milhões de vagas novas nesses 3 meses entre maio e julho. E isso, obviamente, é uma notícia boa. E, Marcelo, o que tem de ruim nesses dados do IBGE? O que eles acabam revelando? O problema começa já quando a gente olha para o dado do desemprego em si. Falar que a taxa de desemprego caiu, ok, legal. Mas se a gente for olhar, não é como se o mercado de trabalho tivesse recuperado dessa crise da pandemia. O desemprego em 13,7% continua sendo bem alto para os padrões históricos brasileiros. E quer dizer que ainda tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Isso num momento, como vocês estavam falando, de inflação e fome. Então é bom que a taxa tenha caído, lógico, mas não dá para ignorar que ainda é muita gente procurando trabalho. E se a gente olhar para aquelas mais de 3 milhões de vagas que o Brasil criou entre maio e julho, dá para perceber que não são exatamente empregos de muita qualidade. Começando pelo fato de que 2 a cada 3 dessas novas vagas são informais. Então é legal que mais gente esteja trabalhando, mas são postos que geralmente têm salários menores e que são mais vulneráveis. Então aqui entram motoristas de aplicativo, ciclistas que fazem entrega, ambulantes, etc. Esse é um fator. E outra coisa que vale a gente apontar é que tem muita gente ainda que está trabalhando menos horas do que gostaria. Então, beleza, tem mais emprego, mas nem sempre esse emprego dá conta de quanto as pessoas querem ou precisam trabalhar. Então, o saldo geral é que tem coisa boa nesses dados do mercado de trabalho, mas não dá para fingir que são tudo flores. O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br. O governo do Reino Unido enfrenta uma crise de falta de combustíveis gerada pela falta de motoristas de caminhões. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma Com Essa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está pedindo socorro aos militares britânicos para resolver um problema de abastecimento de combustível. Ele mandou que o exército preparasse 150 motoristas para dirigir caminhões-tanques e levar a gasolina até os postos de distribuição. O Reino Unido enfrenta há mais de uma semana um problema de falta de gasolina na bomba. O país não está passando por nenhuma dificuldade de acesso ao petróleo, não. O problema é mesmo a falta de motoristas. Não tem gente para dirigir os caminhões que vão das refinarias até os postos nas cidades. Nos arredores de Londres e na zona sudeste do país, há filas e filas de motoristas que tentam abastecer seus carros sem sucesso. Na semana passada, o problema atingia 90% dos postos. Agora afeta pouco mais de 30%, mas a solução total do problema pode demorar. Tem 3 razões para isso estar acontecendo. A primeira é a pandemia. O país cancelou os testes de habilitação para motoristas especializados no transporte de cargas perigosas durante meses. A segunda razão é o Brexit. Ao sair da União Europeia, o Reino Unido perdeu muitos trabalhadores estrangeiros que antes tinham visto para trabalhar no país. E o terceiro motivo é a alta generalizada no preço da energia em toda a Europa, o que está fazendo com que empresas do setor quebrem, afetando toda a cadeia de distribuição. Para tentar mitigar o problema, o governo criou um visto temporário de trabalho com 10.500 vagas para estrangeiros, em contrato de duração de apenas 3 meses. As organizações deram risada porque isso é 10 vezes menos do que o país precisa só na área de transporte rodoviário de cargas, incluindo combustíveis. A ironia da situação é que o premier Boris Johnson construiu sua carreira política como um nacionalista contrário à imigração. Agora, ele está sentindo na pele que, na prática, essa retórica não dá certo. De como a fila do osso virou símbolo da miséria nacional, passando pelos dados mais recentes do desemprego no Brasil e terminando com a escassez de combustíveis no Reino Unido, durma com essa.
roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde e Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias.